Senhor passeava na viração do dia pelo jardim e tinha comunhão com o homem e com a sua mulher. Um ambiente maravilhoso. Embora Adão até aí estava no seu estado de inocência, porque ele não se tornou um possuidor, digamos assim, no seu íntimo da vida divina, já que ele não se alimentou daquela árvore específica do jardim, que falava da própria realidade do que Deus é. Ele é a vida. Então, Adão estava no estado de inocência. Pecou, vestiu-se, ouviu a voz do Senhor, e essa pergunta penetrante, onde estás? A primeira e grande pergunta de toda a Bíblia. Então ele dá essa resposta. Eu estava nu e me escondi. Então, a relação que fazemos desde já... Então, o que que a gente faz? No lugar da gente ter um relacionamento com Deus e ter a consciência da verdade, falar só a verdade, a gente quer se esconder e não falar a verdade para o outro, Deus está vendo. Deus está dando a consciência. Se tivermos o Espírito Santo dele. Senão, não. A gente nem vê mais os nossos erros, a gente não vê as nossas mentiras. E as nossas mentiras passam a ser verdadeiras, isso que é o pior. Eu percebo nos meus relacionamentos pessoas que mentem deslavadamente, mas elas nem percebem mais que estão mentindo. Que elas são dissimuladas, que elas reagem rejeitando o outro, sem perceber que estão rejeitando. Eu até diria que a pessoa chega a matar o outro sem ter noção que está matando o outro. Então, o mal vai piorando a cada dia, até levando coisas como desferir contra o outro, invasão do outro, quer seja invasão, alguma coisa invadindo a vida do outro. Né? E a pessoa não percebe, ela acha que está certo. Por quê? Porque ela perdeu a consciência do Espírito Santo, ou ela nunca teve. Com essas perguntas que lemos em Isaías, é exatamente essa capacidade que essas perguntas do Senhor têm de penetrar a fundo as nossas consciências. E foi isso que aconteceu com aquele casal. Então houve aquele trato de Deus com eles. Você conhece a história de Gênesis 3, não é nosso assunto para agora. Mas a pergunta do Senhor, esse é o foco, ela expôs a nudez de consciência de Adão. Ele entendeu que aquela consciência boa e pura, que podia ter contato com Deus, ainda que em uma comunhão, chamemos de externa, naquele jardim, mas era uma comunhão simplesmente maravilhosa, porque é o Deus da glória se apresentando no jardim para um casal sem pecado, embora num estado de inocência, né, e não de maturidade. Vamos diferenciar essas duas coisas. Inocência não é maturidade, e maturidade não é inocência. E essa pergunta, então, penetrou suas consciências. E eles viram que eles estavam descobertos no que concerne a sua relação com Deus. Muitas outras perguntas ocorreram no Velho Testamento. Quando nós chegamos a esta pergunta de Isaías, aliás, dupla, mas com o mesmo foco, mais uma vez, meus amados irmãos, comecemos por aí. O desejo do Senhor para nós, nesses dias, e é a carga que Ele tem colocado em meu coração, não é um amplo estudo bíblico, que teremos bastante tempo, teremos 6 sessões. Não é um amplo estudo bíblico sobre a casa de Deus e seus pormenores, suas nuances, o que já seria maravilhoso. Mas a carga que está no meu coração é que essa pergunta, ela possa assumir as nuances que iremos compartilhar nesses dias. Colocado de outra forma. Quando, de novo, o Deus da glória, pela boca do profeta, aí está, Isaías capítulo 66, verso 1. Ele faz essa pergunta tão penetrante quanto a primeira que foi ouvida há séculos atrás por aquele primeiro homem. Se ele tem nos céus o seu trono de glória, se ele tem a terra como um estrado para os seus pés, então é nesse âmbito é que temos que ouvir a pergunta. Deus da glória, que tem no céu um trono, já que ele é o soberano
dos soberanos? Tem na terra o estrado de seus pés? Então ele faz essa pergunta para os homens. Na verdade, mais especificamente, para o seu povo, para o povo da aliança. E a pergunta é, que casa, que tipo de casa, que qualidade de casa, que material que seria usado para uma casa na qual eu habitaria? Compreendeu a seriedade da pergunta? Que casa me edificareis? Bom, se o céu é o meu trono, e se a terra é o estrado dos meus pés, então que casa me edificareis vós? Complementarmente, a segunda pergunta, qual é o lugar do meu repouso? Meus queridos irmãos, esperamos no Senhor, pela sua fidelidade, que responda para nós essas perguntas através de vários textos que vamos examinar. E assim confiamos que o Senhor nos ajude nisso. Vamos iniciar agora com o primeiro deles. O que nós vamos ver em todos esses textos? Sem dúvida, a resposta do Senhor, com todas as suas nuances, como dissemos, a essa penetrante pergunta. Vamos aplicá-la ainda mais. Se nós já reconhecemos e sabemos, por revelação do Espírito Santo na sua palavra inspirada e inerrante, que nós somos na terra, nós os que cremos genuinamente no nosso Senhor Jesus, somos na terra casa para Ele. Tantos textos vamos falar sobre isso. Nós gastaríamos aqui um bom tempo para citar só os do Novo Testamento, não é verdade? Vós sois o santuário de Deus. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Não sabeis que sois o santuário de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós? Hebreus 3,6, esse texto de Coríntios 6. Em Hebreus 3, o autor de Hebreus vai dizer que assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, o tabernáculo, como servo, assim Cristo, sobre a sua casa. A qual casa, o autor vai explicar, Hebreus 3,6, somos nós. Não há como ser mais claro. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Então nós somos na terra pela graça salvífica de Deus, pelo precioso sangue derramado e pelo Espírito derramado. Por esses dois derramamentos, do sangue e do óleo, nós fomos constituídos casa para Deus. Amém. Estão entendendo? O Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que teve seu espírito vivificado, aquele que crê na morte e ressurreição de Cristo, aquele que vive em Cristo e o qual recebe Cristo como seu cabeça, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele é a casa de Deus. Percebe o sentido figurativo, tudo focando no mesmo lugar, que é a vida espiritual. Então, a vida espiritual representa que eu sou guiado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo me põe em comunhão com Deus e com Cristo, e o Espírito Santo me dá a intuição, que é a voz de Deus, o Espírito Santo provoca essa comunhão e me dá a consciência verdadeira, que vem da comunhão, que vem da intuição. E ele me governa. Então, o objetivo todo de Deus é fazer com que aqueles que creem nele, que creem na morte e ressurreição de Cristo, que eles sejam governados pelo Espírito Santo, que eles ouçam a voz de Deus e vão no processo de metanoia, metamorfose, de purificação, de santificação, de maturidade espiritual, vão evoluindo num relacionamento cada vez mais intenso e mais perfeito com o Espírito Santo. E com isso, então, podendo agora testificar, resplandecer Cristo através desse novo nascido, dessa pessoa que está nesse processo de desenvolvimento, e com isso atingir pessoas que também terão a sua alma salva, né? E mais do que a alma salva, entrar no processo
que aí vem a Academia Dynamis de um treinamento da vida espiritual. E mais do que isso, no caso nosso, da empresa Dynamis, que é guiada por nós com a mesma filosofia de vivenciar, fazendo produtos de geotecnia, mas de uma forma de engenharia civil geotécnica, mas de uma forma a dar glória a Deus. E a consequência disso é certa que dinheiro para pagar as contas e para se alimentar, ter a morada e a roupa, Deus já garantiu, então pronto. Né? Se ele der muito mais que isso, como foi o meu caso, né? Espero que seja de todo mundo, mas é para a glória dele, não é para pegar esse dinheiro e para, como eu digo, para Dubai. A menos que ele mande para Dubai. Mas a pergunta continua.